Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar a estudar, analisar partidas do torneio de Grank, que é o Grank Chess Classic 2024, que o Magnus Carlsen está liderando agora, assumiu a liderança. Se eu não me engano foi na 7ª rodada e não deixou mais. A partida, agora o Magnus Carlsen está jogando, o tempo é 45 minutos por 10 segundos, é um tempo diferente, acho que de tanto Carlsen falar do tempo. Estão testando outras alternativas, mas o tempo é 45 minutos por 10 segundos por movimento. E ele vai jogar contra o prodígio alemão Vincent Keimer. É um menino, acho que tem menos de 20 anos, um jogador muito forte. Vamos lá, o Carlsen está de brancas, o Keimer de negras. Saiu com D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo C3, B4, cravou o cavalinho, cavalo F3, D6, G3, bispo por C3, por C3, B por C3, P6, cavalo D2, bispo B7, F3. Uma jogada diferente do Magnus Carlsen, eu não tinha visto a jogada ainda. Mas vamos lá, até que está empatado, né? E5 avançou, E4, roque, bispo D3, cavalo C6, cavalo B3, cavalo E7, vai fazer uma turnê o cavalo aí agora. Roque, H6, torre B1, bispo A6. Aqui ó, acho que o bispo C8 talvez fosse mais fácil, né? Porque aqui vai estar batendo em pedra. Aqui pelo menos tem uma diagonal aqui. Aqui também, se ficar nessa diagonal, vai estar batendo em pedra. Bispo C8 acho que seria uma jogada melhor. Acho que sempre fica mais forte o bispo. Mas vamos lá. Magnus jogo com F4. Tentar romper o centro das negras. Cavalo H7. F5. Aqui D por E5 não seria uma boa, né? E por E5. Dama C2. Tá querendo ter uma chancinha de ir ali, né? Porque se capturar aqui, ele pode avançar aqui, né? Mas aqui, se fosse F5, cavalo C6. Ou C5 aqui bloqueando, né? Jogou F5, né? Jogou o rei H8 e tirou o rei do... Tirou o rei da G. Cavalo A1. Para mudar o cavalo em direção. Acho que o lance interessante, talvez, que para as negras fosse, para as brancas, fosse cavalo B2, né? Desculpa, torre B2. Para tentar trazer a outra torre para a ala do rei. Ia ficar um ataque bem sorte, porque a ala da dama aqui aparentemente está meio tranquilo, né? Aí tem peça para defender, né? Tem um bispo, tem um cavalo. Aí jogou cavalo A1, cavalo G8, cavalo C2, G5. Aqui poderia voltar o bispo B7, né? Que agora deu uma limpada. Agora tem uma chance aqui.
de abrir um... Tinha uma chance de abrir uma diagonal bem interessante, né? Cavalo E3. Cavalo G6. Torre B2, agora ele trouxe a torre. Torre E8. Dama F3. Ele podia ter jogado H4, que a situação aqui... H4 ia gerar mais complicação, depois seria G para H4. Torre H2. Torre G8. Torre por H4. Torre por G3, cheque. Rei F2. E a C. Mais jogou aqui, jogou C5. D5, fechou o centro. O Magnus fechar o centro e atacar pelas alas. Né? Fechou o centro tá tranquilo, é mandar bala pelas alas. E as brancas estão restringindo bem as peças negras. Né? Estão ficando bem restrita. Aqui poderia ser ó, D por C5. B por C5. Mas eles jogaram o quê? Torre G8. Acho que eles estão querendo avançar esse peãozinho aqui, as negras. H3 o Magnus já antecipou. Rei G7. A4. Para tentar impedir o avanço aqui de B5, dificultar, né? Bispo C8. Torre A2. Bispo D7. Dama D1. Torre B8. Bispo D2. Torre B7. Bispo E1. Rei F8. Torre DF F2. Rei E7. Torre B2. Rei C7, dama C7. G4, nossa. Esse jogo tá enrolado, hein? É uma luta por cada posiçãozinha, para cada peãozinho, as negras estão ficando cada vez mais restritas. E as brancas, confiando que tá tudo fechado, estão com o rei aqui peladinho e as negras no meio. O rei no meio. A6. Dama E2. A5. Dama F3. Dama D8. Torre H2. Diz o velho ditado, né? Mas não é fácil abrir aqui. Realmente, o lugar dá a impressão que o lugar mais fácil de abrir aqui seria no H, mas abrir com essa torre na frente do rei. Tá bem defendido o peão. Mas tem que tirar esse rei daí, né? Dama E8, bispo C2, torre F8, as negras começaram a trazer algumas peças pesadas para do rock, porque a coisa tá ficando meio brava aqui, né? Na ala do rei que tá... Rei F1, as brancas já começaram a tirar o rei daí. Que o embate vai daqui, né? Provavelmente vai avançar aqui, apoiado pela torre, bispo, cavalo.
Aqui é G8. H3, agora começou a avançar os peõezinhos. Rei G7. Tirou o rei de lá. A4. Bispo C8. O bispo começou também a querer ir para a ala do rei. Torre A2, que o movimento está indo tudo para cá, né? Se você for ver, as peças estão ficando lá. Torre, tudo para cá. O bispo diagonal para cá. E aí vai. Bispo D7. Dama D1, defendeu o peãozinho ali. Mas estava defendido pela torre, né? Torre B8. Bispo D2. Provavelmente as negras vão querer evoluir aqui, né? Torre B7. Bispo E1. Rei F8. Torre DF F2. Rei E7. As negras estão botando o rei no meio. Que está bem defendido, que está fechado o meio. Torre DF B2. Dama C7. G4. E o Magnus fecha e pelo jeito agora vai mudar. Agora vai ser na ala da dama. Tá fechando a ala do rei e o centro. Atacar a ala da dama. A6. Dama E2. A5. Dama F3. E o Vicente Carmen também não quer abrir, né? Tá aí, os bispos não fazem nada. Aliás, ninguém faz nada aí quase. Dama D8. Torre H2. Torre E8. Bispo C2. Dama F8. Rei F1. Tá querendo sair com o rei. Que aqui tem bons lugares para colocar o rei, né? Aqui seria um, né? D3. Rei D8. Bispo D1. Rei C7. Rei E2. Estão colocando o rei de segurança. Rei B8. Rei D2. Eu preferia rei D3 também. Aí Magnus é o Magnus, né? Porque aqui é rei E7. Torre H8. Torre A1. Porque aqui, ó, tá tudo fechado. Aqui, essa ala, não acontece nada. Na ex-ala do rock. E aqui também, se avançar, tem esse peão protegendo aqui. E esse peão pode entrar aqui também. Quer dizer, vai ficar tudo fechado de novo. Com uma cara de empate, né? Mas jogou rei G7. Alguém vai ter que sacrificar alguma coisa para abrir esse jogo. Rei C1. Torre H8. Torre H1. Torre de GB8. Então agora dá a impressão que o Magnus está indo para a ala da dama com as peças e as negras estão indo para a ala do rei. Mas voltou torre de H2. Dama F8. Rei B2. Ele vai atacar na ala do rei. Senão ele ia jogar o rei na ala da dama. Rei E8. Dama E8. Rei A3.
Dama F8, bispo D2, dama E8, bispo C1, rei F8, cavalo F1, dama E7, cavalo G3, reforçando aqui a ala de H mesmo, dá a impressão que vai entrar. Rei F8, H4, tentar romper aqui, né? E deixar fechado do outro lado, porque o rei está protegido do outro lado enquanto as peças vão combater aqui. Rei, dama G7, dama G2, bispo C8, peãozinho de H por G5, cavalo por G5, agora pode abrir, né? Cavalo H5, ameaçando a dama e cavalo. Cavalo H5, torre H5. Agora vai ser a pressão aqui. F6, defendendo o cavalo. A impressão mesmo que realmente as pretas estão piorando. Melhor para lance para as pretas era bispo D7. Aí jogou dama H2, está fazendo um canhão de Alekhine aqui, né? Cavalo por E4, bispo H6, bispo por H6, dama E7, esse dama F7, né? Rei B2, podia ter voltado o peãozinho e defender esse daqui, né? Defender esse peão do G4. Bispo D7, mas não quis nem saber, nem voltou para atacar o peãozinho. Para defender aqui podia jogar. Ele podia tentar dobrar em H para se defender, né? Aí jogou torre H4, bispo E8, bispo C2, torre para H6. Agora eu vou começar. Torre para H6, cavalo G5. Vai impedir aqui, esse cavalo vai impedir a torre de jogar, a torre entrar aqui, né? Torre H8, trocar as torres. A dama entrou. E4. Dama H2, voltou a dama para defesa. Cavalo F3, ameaçou a dama. Ele podia ter jogado E3, né? Avançava o peãozinho. A dama F4. Cavalo F7. Olha que lança aqui. Ó, se conseguir colocar o cavalo aqui. Ninguém tira o cavalo. Tudo bem que você vai perder esse peão aqui, talvez. Mas o cavalo aqui vira muito forte, né? Aí jogou cavalo F4, dama F4, cavalo G5, rei B3, bispo D7, torre E1, dama F8, jogou rei A3. Aqui, sinceramente, eu jogaria esse. Ganhar um peãozinho.
jogaria H8. Torre H, dama H8. Bispo E4, agora ele pegou o peãozinho. Dama H3. A dama tá querendo atacar esse peãozinho aqui. E dar um duplex na dama e na torre. Mas aí ele ia jogar dama D2. Rei H8, não ia deixar entrar. Aí jogou rei B2. Aqui o lance muito interessante seria... Aqui jogou H7. Aqui podia jogar torre H1. E ia dar... E ficava uma ala forte aqui, né? E aqui tá tranquilo, né? Pelo menos por enquanto. Tem que defender esse peãozinho aqui, né? Que também ele pode usar a dama para atacar. Pode dar muita delicadeza. Bispo C2. Visando. Aí ele tá visando. Torre 6, né? Rei G7. Torre 6 entrou. Olha o Magno jogando. Ele sacrificou a torre dele em troca de uma posição muito forte. Se ficar com esse peão passado aí vai ser difícil de tirar. Hein? Cavalo F7. G5. Dama por G5. Dentro jogado bispo, né? Cavalo não deixar. G por F6. Dama por C5. F por G5. F6. E ele ameaça vencer que você jogar aqui torre 7 praticamente ganha a partida, né? Aí jogou o cavalo E5. Aqui ele poderia ter jogado rei D8, bispo G6. Agora torre por E5. E pior que aqui, ó. Olha que jogada do Magnus. O cavalo que bloqueava o peãozinho dele, que podia estar bloqueando aqui, ele foi lá